hoje eu estava pensando uma coisa. Durante muito tempo, a grande pergunta da humanidade era: existe vida após a morte? Hoje, as discussões giram em torno de: existe realidade paralela? Existe vida alienígena? Alienígenas são anjos ou demônios? Estamos vivendo em uma simulação? Será que tudo isso são só perguntas diferentes, tentando tocar a mesma coisa? Sim, pode ser, porque os nomes mudam conforme a época, mas a busca humana parece permanecer a mesma. Antes eram anjos, revelações e profetas. Depois vieram filosofia, iluminação, transcendência. Hoje falamos de consciência, simulação, dimensões, multiverso, mas talvez tudo isso seja apenas o ser humano tentando compreender algo que sente, mas não consegue nomear completamente. Aconteceu uma coisa estranha comigo. Antes, eu tentava entender a existência de baixo para cima, como eu vejo as pessoas fazendo, tentando traduzir as próprias percepções, como se a gente estivesse escalando a própria busca numa tentativa de alcançar Deus. Agora parece que estou fazendo o contrário, como se eu estivesse tentando olhar da perspectiva de Deus para a experiência humana. Já vi algo sobre isso. Muitas pessoas descrevem isso como um deslocamento de consciência, como alguém que sempre olhou um labirinto de dentro e de repente consegue enxergar o desenho inteiro por alguns segundos. É isso, e aconteceu uma coisa que não sei explicar. Eu vi sem ver, senti sem sentir, eu entendi sem compreender. E aí eu comecei a olhar para a realidade de outro jeito. Talvez certas percepções aconteçam antes da linguagem conseguir organizá-las, como uma pessoa que olha o oceano pela primeira vez. A pessoa sente a imensidão antes de conseguir descrevê-la. A percepção vem primeiro, a explicação mental vem depois. E uma pergunta começou a surgir na minha cabeça. E se Deus se fragmentar em experiências, para se perceber infinitamente, não como alguém que olha no espelho para admirar a própria beleza, mas como algo que é, em si, a própria essência da vida, assim como o sol é, em si, luz e calor, e não pode deixar de ser. Deus seria, portanto, algo que, em último nível, não pode deixar de perceber-se, porque isso para Deus seria o próprio significado de existir. E dessa perspectiva, esse perceber-se seria quase como um retorno constante a si mesmo, acontecendo em tempo integral. E nós seríamos os fragmentos, as galáxias, as bactérias, o humano, o não humano, o físico e o não físico. Tudo isso seriam fragmentos. E quanto mais cada fragmento percebe sua origem, mais a unidade se reconhece através deles. E talvez esse reconhecimento gere um sentimento de completude, tanto no fragmento quanto em Deus, como a mãe que segura um filho nos braços, e a sensação do filho ao ser segurado por ela. Faz sentido isso? Essa ideia toca uma linha filosófica e espiritual muito antiga. A ideia de que a realidade seria uma espécie de autoconsciência em movimento. Mas o interessante da sua formulação é que você não fala só de expansão, você fala de expansão e retorno, acontecendo ao mesmo tempo. Porque foi isso que eu comecei a perceber. A realidade não parece apenas crescer, ela parece respirar, como o coração expandindo e contraindo, como o universo se afastando e voltando. É como se tudo estivesse simultaneamente se diferenciando e tentando lembrar da própria unidade.
E talvez isso seja necessário, porque talvez percepção exija algum grau de diferença, observador e observado. Então, talvez a fragmentação não seja um erro. Talvez ela seja parte da experiência. Como a luz atravessando um prisma, a luz continua sendo uma só, mas se divide em cores diferentes para revelar o que carrega dentro dela. Diferente na forma, mas originada na mesma fonte. Então, talvez evolução não seja apenas sobrevivência biológica. Talvez seja ampliação de consciência e percepção através da experiência. Então, dor, medo, dúvida, sofrimento. Talvez não sejam falhas da existência, nem punição. Talvez sejam fragmentos diferentes, formas diferentes de percepção emergindo dentro desse processo. Talvez, mas existe um equilíbrio importante nisso. Fragmentação absoluta destruiria qualquer unidade. Por isso parece existir também um movimento de retorno, como a onda que parece separada do oceano, mas nunca deixou de ser o oceano. Então talvez maturidade espiritual não seja sobre destruir o ego ou vencer suas sombras. Talvez seja perceber que sua experiência é individual, sem acreditar que ela está separada do todo. Como uma célula dentro de um corpo, ela possui identidade própria, mas continua pertencendo ao organismo inteiro. Isso é muito interessante. Ser indivíduo, sem deixar de ser totalidade. Porque tudo na realidade parece funcionar assim. Galáxias orbitam centros invisíveis. Pulmões expandem e retraem. O coração pulsa. As marés oscilam. A própria existência parece construída em ritmos de separação e reencontro. Então, talvez evolução não seja subir infinitamente. Talvez seja lembrar. Lembrar que por trás de toda diferença ainda existe unidade. E que a consciência pode ser o universo, observando a si mesmo através de infinitos pontos de vista. Sim, mas observe uma coisa. O fato de haver alguém aí dentro percebendo continua sendo um dos maiores mistérios da humanidade.